Agora vamos aqui para a nossa aula 9, referente a fatoração em produtos notáveis. Então, qualquer número que não for primo, né, a gente vai depois ver aí no finalzinho falando, mas primo basicamente são primo de primeiro, né, são números que só podem ser divididos por um ou por ele mesmo, né? Então, se a gente for pensar, o número 2 ele só pode ser dividido por um ou por 2. O 3 por um ou por 3. O 4 não é primo. Por quê? Porque ele pode ser dividido por um, por 2 e por 4. Então tem que ser por um ou por ele mesmo. No caso, o número um não é um número primo. Então, no caso, os números aqui, né, no geral, né, todos os números que não são primos, a gente consegue decompor em fatores primos, né? Fator lá são os números que multiplicam, né? Então, por exemplo, 30. 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Então, o 2, o 3 e o 5 são números primos, né? Aqui 72, mesma coisa. 2 vezes 2 vezes 2, 3 vezes 3. Então, nesse caso aqui, a gente está decompondo em fatores primos. Então, é a mesma coisa que 72 é igual a 2 ao cubo vezes 3 ao quadrado. E da mesma forma que a gente consegue decompor números em fatores primos, a gente consegue também decompor expressões algébricas em fatores. Então a gente tem, por exemplo, uma soma, uma subtração, e a gente consegue transformar em fatores. O que é um fator? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, né? 5 vezes 7. 5 vezes 7 é igual a 35. Então, o 5 é um fator, o 7 é outro fator. E o 35 aqui é o produto. Então, aqui a gente consegue fazer isso também para expressões algébricas. Então, tem um exemplo aqui que a gente, inclusive, utilizou na aula de racionalização. Então, a ao quadrado menos b ao quadrado. Diferença aqui no caso de quadrados, né? Então, um menos o outro. Isso daqui, você que é uma, vamos dizer, uma subtração, você consegue transformar em dois fatores. Então, esse cara aqui é um fator, né? Tudo que está entre parênteses é um fator, vezes outro fator. Então, a gente consegue fazer isso daqui virar fatorar, né? Então, essa palavra aí, fatoração, é você transformar em fatores. Aqui é a mesma coisa. A ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Então, isso daqui é a mesma coisa que a mais b, tudo isso ao quadrado. Então, faz lá o quadrado do primeiro, duas vezes o primeiro pelo segundo e o quadrado do segundo. E assim vai, né? Esse outro aqui também, essa diferença aqui, a gente consegue também decompor em fatores. Então, vamos pensar, isso é um fator, isso daqui é um outro fator. Tudo que está entre parênteses. Daí o processo, né? O processo pelo qual transformamos uma adição em um produto algébrico, denominamos fatoração algébrica, ou simplesmente de fatoração. E a gente vai ter aqui alguns casos que a gente vai estar estudando. Então vamos ver aqui, o primeiro deles é o fator comum em evidência. Então, os exercícios no geral e também de vestibular, concurso, eles adoram que você faça fatoração para você conseguir resolver os exercícios. Então ele coloca de uma forma, ele, ele pede assim, simplifique tal exercício. E para você conseguir simplificar, você vai precisar fatorar e utilizar outros conceitos, né? Potenciação, radiciação, entre outras coisas aí. Então o primeiro aqui é o fator comum em evidência. Então o nome já diz, o fator que é comum vai deixar em evidência. Então aqui pede decompor em fatores as expressões seguintes. Então vamos dar uma olhadinha aqui na letra A. Então tá ali A mais AB. Então nesse caso aqui ele está pedindo, no caso aqui, fator comum em evidência. O que a gente vai fazer? Quem que é comum aqui? Nessa parte e nessa parte aqui. Se a gente for observar, é o A, né? Tem o A aqui e o A aqui. Então a gente vai deixar o A em evidência. Deixou o A em evidência. Então, esse A vai multiplicar alguma coisa. Então, agora esse A vezes quanto que volta a ser A? Então, no caso aqui, vezes 1.
Então, A vezes 1 dá o A daqui da esquerda. Daí, mais, né? Por causa que tem um mais aqui. Se a gente tirou o A, sobrou só o B. Então, agora a gente deixou o fator comum em evidência. Quem é o fator comum que está evidenciado aqui é o A, né? Então, A vezes 1 dá o A aqui. A vezes B dá o AB. Então, tanto faz o lado esquerdo ou o lado direito. Tem muitos problemas lá da área de cálculo, né? Estuda lá na engenharia, por exemplo, que se você não fatorar, você não consegue resolver ou o limite, ou a derivada, ou a integral. Então, é muito importante, né? Por mais que pareça ser um assunto básico, ele tem muita relevância aí, porque você vai usar em várias outras situações, em deduções de fórmulas, de física, de matemática mesmo. Tem bastante essa parte aqui de fatoração, né, para poder simplificar ali e chegar numa fórmula final. Então, esse primeiro caso aqui fica dessa forma. Como que a gente transformou? 1 mais b é um fator e o a é outro fator. Então, por isso que a gente fatorou. Olha o vezes aqui, ó. Se é uma coisa vezes outra, é um fator vezes outro fator. Então, a gente fatorou. Agora, letra B. Letra B. Então, tá 12x quadrado, 12x quadrado, mais 4x ao cubo, menos 8x à quarta. Então, nesse caso aqui, a gente tem que ver o que é comum. Por exemplo, 4, o 8 e o 12, todos eles são múltiplos de 4. Então, o 4 vai ser alguma coisa que já é comum aí. E todos eles têm x. Mas um tem x quadrado, outro tem x ao cubo e outro tem x à quarta. Então, quem que a gente vai colocar em comum, né? A gente vai colocar o x quadrado, que é o menor grau. Por quê? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vou escrever assim, 12x quadrado, né? 12 vezes x quadrado, mais 4. Então, vamos escrever assim, ó. X quadrado vezes x. Então, o x ao cubo é a mesma coisa que x ao quadrado vezes x. Por que que eu fiz isso? Fiz isso porque eu estou deixando todos no grau 1, no grau ali, no caso do x ao quadrado, né? Grau 2. Menos 8x. Eu preciso ter o x quadrado aqui. Então, x quadrado e x quadrado, né? X quadrado vezes x quadrado, né? 2 mais 2 dá 4. Então, chega aqui nesse resultado aqui, conforme a gente já viu. Beleza, que mais? Vou aproveitar do jeito que está aqui. Deixa eu apagar aqui só para a gente conseguir visualizar. Quem mais aqui? O 4 a gente falou que é comum, né? Então, por exemplo, se você dividir 12 por 4, dá 3. Então, vamos colocar assim, ó, 3 vezes 4. 3 vezes 4 é o 12. O 4 dividido por 4 ali dá 1, né? Então, é só o 4 mesmo aqui. E o menos 8x, né? Então, 8 é a mesma coisa que 2 vezes 4. Então, eu estou fazendo isso para a gente conseguir visualizar todo mundo que é comum. Então, vamos olhar aqui, ó. O 4 é comum aqui, aqui e aqui. Então, ele vai ficar em evidência. Quem mais aqui que é comum é o x quadrado. Então, tem x quadrado aqui, aqui, esse primeiro aqui. Poderia ser o segundo, tanto faz aqui. Então, vamos deixar 4 em evidência. 4, vermelho, e o x quadrado em verde. X quadrado em verde, e eles vão multiplicar o que sobrou aqui. Aqui sobrou 3 e só o 3, aliás, né? Então aqui, vou colocar 3. Então 4x quadrado vezes 3, 4 vezes 3 dá 12. Então dá 12x quadrado, ó, volta a ser o original ali. Mais, aqui é 4x quadrado, esses dois a gente está utilizando, então sobrou somente o x aqui. Então fica x. Então, se pegar 4x quadrado vezes x, dá 4x ao cubo, que é igual ao original. Repare que a gente nunca altera a condição inicial ali, né? A expressão. Tem que manter ali a equivalência. Menos, aliás, aqui, né?
Você está já usando 4x², então sobrou menos 2x². Menos 2x². E pronto. Aqui a gente já fatorou, né? Como que fatorou? 4x² é um fator e tudo isso daqui que está entre parênteses é outro fator. Ah, mas aqui é uma soma aqui, não tem problema. A gente está olhando para o todo ali. O todo continua sendo um fator. O 3 isolado não seria um fator, mas todo o conjunto aqui entre parênteses, daí sim. Então a gente fatorou. Para que você usa isso daqui? Para fazer simplificações. Então muitas simplificações vai depender, né, você fazer isso. Tem umas questões lá da FUVEST, né, e de vestibulares lá na lista de exercícios. Vocês muito provavelmente vão precisar fazer isso daí, senão não consegue resolver o exercício. Então aqui letra C agora. Letra C, 2x mais 1, 2x mais 1 menos 3x que multiplica x mais 1. Está pedindo para fatorar. O que a gente já consegue observar de cara? Quem é comum aqui? O 2 não é, o 3 não é, mas toda a expressão x mais 1 e x mais 1, ela é comum. Então vamos colocar aqui, ó, x mais 1, entre parênteses aqui. Então isso daqui é o fator comum em evidência, está deixando o que é comum em evidência. Ele vai multiplicar o que sobrou. O que sobrou aqui? Sobrou 2, então 2. E aqui o que sobrou? Menos 3x. Menos 3x. Pronto. Fator, outro fator. Está fatorado. Um fator comum em evidência. O mais fácil e o mais comum a gente vê. Beleza? Agora vamos ver outra situação. Fatoração por agrupamento de termos semelhantes. Então tem aqui algumas expressões, a gente vai olhar elas aqui e a gente vai fatorar cada uma delas por... É como se fosse pequenos grupos de fator de comum em evidência. Né? Só que você vai olhar para uma parte só, você não vai olhar agora, vamos dizer assim, para o todo. Né? Então vamos colocar aqui, ó, letra A. Então tá assim, ó, x vezes y, né? Opa, xe mais AY mais AZ. Então a gente tem que dar uma olhada aqui, né? Por exemplo, se a gente olhar para esses dois primeiros, o x, aqui tem x, aqui tem x. Posso deixar em evidência. Pode ser interessante? Talvez seja. Vamos olhar para o outro. A gente tem o a e o a comum. Então pode deixar ele em evidência também. Vamos ver, poderia olhar aqui, ó, xy e AY. Então você tem o y em evidência, então fica x mais a. E aqui o xz. Né? Então você deixa o z em evidência, então fica x e o a, x mais a. Z que multiplica x mais a. E daí dá para fazer outras simplificações. Mas vamos olhar aqui, ó. Tem o x aqui, tem o x aqui. Então esse já é o primeiro. E o outro eu tenho o a aqui e o a aqui. Então é o segundo. Então a gente vai fatorar aí por termos semelhantes, né? São pequenos grupos aí. Então x vai deixar em evidência. Deixou o x em evidência. Se tirou o x, sobrou só o y aqui. Se tirou o x aqui, né? Mais no caso, né? Mais aqui, tá aqui. Tirou o x, sobrou o z. Então tá como? Tá x que multiplica y mais z. Mas agora o a é o fator comum aqui. O a que multiplica. Quem que sobrou ali? O y. E o outro sobrou o z. Aqui tanto faz, tá? Y mais z é a mesma coisa que z mais y. Se tivesse invertido aqui, não faria diferença alguma. É a mesma coisa. Beleza, acabou o exercício?
Vamos observar bem se acabou. Aqui a gente tem y mais z e y mais z. Então a gente pode deixar ele é um outro fator comum, né? O y mais z e o y mais z. Então, y mais z é um fator comum que a gente está deixando em evidência. E quem que sobrou ali agora? Vamos colocar aqui parênteses, né? Se você tirou ele, você tirou isso daqui, ó, sobrou o x em vermelho. Então, x. Agora, se você tirou isso daqui, sobrou o a. Então, nesse caso, mais a. Mais a. E pronto. Finalizou. Então, esse primeiro a gente fatorou. Ó, tem o primeiro fator, segundo fator. Fator comum em evidência. Beleza? Então, essa aqui é a letra A, né? Vamos ver se dá para fazer o B aqui do lado mesmo, né? Aqui tá assim, AX, BX, CX, AY, PY, CY. Então, a gente consegue observar claramente que o X é o fator comum em evidência nesse grupo e o outro ali é o Y, né? Que ele é comum para todo mundo. Então, X fica X que multiplica. Se tirar os X aqui, sobra A, o B e aqui sobra o C. Então, A mais B mais C. Mais, né? Agora é o outro ali, né? A gente vai deixar o A, né? O fator comum em evidência. Vai sobrar quem? Vai sobrar o A não, o Y, né? O Y é o fator comum em evidência. Então vai sobrar o A, o B e o C aqui. Então A mais B mais C. Agora vamos observar o seguinte, que o ABC, A mais B mais C, e o A mais B mais C é um fator comum em evidência também. Então vamos deixar eles aqui. A mais B mais C é o fator comum em evidência. E daí o que vai sobrar, né? Ele vai multiplicar o que sobrou ali. E o que sobrou? Primeiro caso ali é o x em verde. X em verde mais o y em vermelho. Essa parte aqui. Apesar de não tá com as cores aqui correspondentes, né? Mas vamos supor, se você tirar tudo isso, sobra o x. Se você tirar tudo isso, sobra o mais y. Aqui a gente não coloca, né? Mas é mais x seria. Então, mais y. Pronto. Então, nesse caso aqui, a mais b mais c vezes, né, x mais y. Então, você fatorou. Então, a gente está fazendo isso porque a gente está treinando aqui, mas vai precisar depois aí nos exercícios. Letra C. Vamos ver aqui, a C está menos y mais x, menos x quadrados mais xy. Então, a gente tem que observar bem aqui o que pode deixar em comum aqui. Pode ser que a gente agrupe uma parte e não seja tão interessante. Por exemplo, tem x, 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 mas vamos tentar pegar de 2 em 2. Então, se pegar xy e menos y, o y dá, e aqui também deve dar. Então, vamos ver aqui certinho. Então, vou colocar aqui embaixo. Letra C, menos y mais x, menos x quadrado, mais xy, mais xy. Então, vamos olhar aqui para o grupo, né? Eu vou olhar, por exemplo, esse y e esse y, né? Aqui vai ficar x menos 1. E aqui vai dar x menos 1 também. Então, é essa a ideia. Tentar pegar o que é comum. Então, aqui tem x e aqui tem x, né? Esse x daqui tem aqui, né? Que é x vezes x, que dá x quadrado. Então, vamos colocar vamos olhar para o y. Acho que vou reorganizar aqui melhor. Menos y mais xy. E ali o verde
mais x menos x quadrado. Então, o y aqui é comum, né? Então, vamos deixar o y, ele é comum. Então, o y vezes quanto que vai dar menos y? Se fosse vezes 1, daria y. Nesse caso aqui é menos 1, né? Y vezes menos 1 dá menos y. Mas, se você tirar o y daqui, sobra só o mais x. Então, a gente vai colocar aqui x, né? O mais x. Verde aqui, agora é a mesma coisa. Tem x ao quadrado. Então, é o de menor grau que vai ficar em comum ali, né? Em evidência. X vezes quanto que volta a ser x? É vezes 1. Sempre vai ser vezes 1. X vezes 1 volta a ser x daqui. E x vezes quanto que dá menos x quadrado? Se você já reduziu um grau aqui, que é antes era x quadrado, você reduziu para x, então vai ser menos x, né? Menos x. Por quê? X vezes menos x, x vezes x dá x quadrado. Como tem um negativo, menos x quadrado, é esse daqui. Beleza, agora a gente olha aqui, fala, não tem mais nada em comum, ó. Menos 1 mais x e aqui 1 menos x. Só que dá pra a gente consegue alterar, se a gente observar, ó, menos 1 mais x e 1 menos x, se a gente alterar ou aqui, o que vai acontecer? Vamos pensar que se a gente alterar aqui vira mais 1 menos x. Fica igual aqui, ó, mais 1 menos x. Então a gente consegue alterar aqui, né? Como que a gente vai fazer para alterar? Se a gente troca o sinal aqui de fora, né? Então se aqui está menos e mais, né? Daí você troca, você coloca ao invés de ser y, você coloca menos y. Daí fica mais e menos. Daí a gente vê se dá a mesma coisa. Lembrando que aqui dá menos y e xy. Vamos pegar ali então, vamos colocar um menos ali, vamos forçar um menos. Então fica menos, né? A gente está multiplicando ali, né? Menos y, né? Aliás, menos y. Então, onde era menos 1, ficou mais 1. Não preciso colocar mais 1, vou colocar somente 1. E onde era menos x, era mais x, agora vai ficar menos x. Menos x. E pronto. Será que isso dá igual? Só conferir, ó. Menos y vezes 1 vai dar quanto? Menos y. Volta a ser o que era original aqui, né? Ó. Y vezes menos 1 dá menos y. Aqui também, ó. Menos y vezes 1 dá menos y. Agora, menos y menos x dá menos xy. Não, menos não. Menos com menos dá mais, então dá mais xy. Mesma coisa aqui, ó. Y vezes x dá mais xy. Então a gente não está alterando nada. Só está trocando aqui externamente. E ali vai continuar. Mais x, 1 menos x. Olha só que interessante. Agora a gente tem igual, ó. 1 menos x e 1 menos x. Poderia acontecer desse... Aqui tá assim, ó. Menos x mais 1. Menos x mais 1, só troquei, eu coloquei esse para a esquerda e o mais 1 para a direita. Isso é exatamente a mesma coisa que aqui, não precisa nem trocar o sinal, ó. Menos x mais 1. Não altera aí, em nada. Beleza, por que que a gente fez tudo isso, né? Ficou discutindo aí, né? Por quê? Porque agora a gente tem outro fator comum em evidência, olha aqui, ó. Menos 1 mais... 1 menos x. 1 menos x, 1 menos x. Então a gente vai deixar ele em fator comum em evidência. Então a gente já tinha feito por agrupamento e agora a gente está fazendo de novo, né? Aliás, nem está fazendo por agrupamento. Agora que é o fator comum em evidência mesmo. Então fica 1 menos x. E agora a gente vai colocar só o que sobrou mesmo, né? Vou colocar vezes, né? Aqui o que que a gente tem? Se você tirar isso, sobra o menos y. Menos y. Se você tirar isso daqui, sobra o x. Então, nesse caso, mais x, né? Pronto. Aqui tá pronto já, né? Mas vamos fazer o seguinte, vamos mexer mais um pouquinho. É comum a gente deixar
o primeiro positivo, depois o negativo. Então, aqui, por exemplo, fica 1 menos x, que multiplica. Se é menos y mais x, então vamos colocar o que é positivo primeiro. X menos y. Aqui também fica de uma forma mais elegante. Você fala, tá. Então a gente o que fez, né? A gente tornou dois fatores aqui, ó. Um vezes o outro. Fator vezes um outro fator. Se fizer a distributiva, né? Tem que dar o quê? Tem que dar o original aqui, ó. Tem que dar isso daqui. Por exemplo, 1 vezes x dá x. Então já tem o x aqui. 1 vezes menos y dá menos y. Então tem o menos y aqui. Menos x vezes x dá menos x quadrado. Menos x quadrado aqui. E menos x menos y, menos com menos dá mais, então dá mais xy. Mais xy. Aqui, ó. Então certinho, você está reescrevendo isso na forma fatorada. Como eu disse, utiliza muito em simplificação aí de expressões aí. Beleza? Então esse é um outro caso, né? Que a gente tem aí o fator comum em evidência. Ah, tem uma letra D ainda, né? Não tinha reparado ali. Letra D. XY menos x menos y mais 1. Então a gente tem que ir olhando aqui, ver o que talvez possa ser comum. O x e o mais 1 não é aqui, né? Então a gente tem que olhar em alguma coisa aqui. Ou esse x, o x pode ser sim, né? Aliás, pode ser esse x com esse x, né? Ou esse y com esse y aqui. Será que isso vai dar? Não sei, vamos dar uma olhadinha. Vamos olhar primeiro para o x. Vamos tentar deixar em evidência. Se a gente deixar em evidência, fica x que multiplica y menos 1. Y menos 1, tá. Então vamos fazer desse jeito aí para ver se vai. Qualquer coisa a gente tenta no outro. Vamos arriscar aqui no x aqui. Então vai ficar x que multiplica. Aqui deu y menos, né? O x vezes quanto vai dar menos x? Então é vezes menos 1 aqui, né? Então é só a gente conferir aqui, ó. Às vezes fica em dúvida o que eu estou fazendo, ó. X vezes y dá xy. X vezes menos 1 dá, volta a ser menos x. Beleza? Então já usou aqui. E agora vamos continuar ali, ó. Menos y mais 1. Tá igual? Tá quase aqui, né, ó. Menos y menos 1. E aqui tá menos y mais 1. Então vamos tentar dar uma forçada aí. Será que dá? Talvez dê. Como que a gente consegue fazer? Coloca um negativo aqui, né? Ó, troca o sinal daqui que a gente troca o sinal internamente. Vamos ver aí se isso por esse caminho vai dar certo. Então eu vou fazer o seguinte, aqui onde é o se era x vai ficar menos x. Menos x que multiplica. Então vamos tentar deixar parecido com o outro. Se era mais y, ficou menos y. E se era menos 1, vai ficar mais 1. Mais 1. Haja cores aqui. Mais 1 e ali fora continua a mesma coisa, ó. Menos y mais 1. Então agora ali já tá praticamente feito aí, né? A gente tenta um outro caminho depois também para ver. Então, ó, menos y mais 1, menos y mais 1. Falar, ah, mas aqui não tem parênteses, não tem nada. Então você pode colocar aqui, aliás, deixa eu ver para não fazer nenhuma besteira. Tá, o que a gente tem que é menos y mais 1. Então a gente pode fazer o seguinte, eu não posso só colocar o parênteses, senão vai virar um vezes aqui. E ainda não é um vezes, por enquanto. Então eu tenho que colocar um mais. Um mais é isso mesmo. Porque vai voltar o que era, ó. O que é esse mais? Esse mais significa que é mais um. Que é 1, né? Mais 1. Mais 1 vezes menos y dá menos y. Mais 1 vezes 1 dá 1. Então não está alterando nada. Só coloquei um parênteses aqui
e um mais aqui. Por que que eu fiz isso? Para ficar com uma cara parecida agora, ó. Por exemplo, aqui tá menos x vezes isso daqui. E aqui tá isso daqui, ó, menos y mais 1 vezes quem? Eu posso colocar vezes alguém? Pode. Quem? Vezes 1, né? Lembra que o vezes 1 lá, ele sempre... Ele existe, né? Então eu vou colocar aqui, ó. Tô forçando ele a aparecer. Então esse vezes 1 não existia, mas eu forcei ele a aparecer. Só para ficar mais fácil agora de fazer a faturação, né? Então colocou vezes 1, a gente colocou o parênteses aqui, né? Então, ó, menos y mais 1, menos y mais 1. Então, fator comum em evidência. Então, menos y mais 1, que multiplica o que sobrou. Quem que sobrou aqui? Ó? Sobrou menos x, menos x. E o que sobrou no outro é o mais aqui, ó. Não pode esquecer do mais 1. Menos x mais 1. E pronto. Fator comum em evidência aqui. A gente já deixou tudo destacado. Ah, será que isso dá isso daqui? Tem que dar. Vamos olhar aqui, ó. Menos y vezes menos x dá menos com menos mais xy. Xy aqui, beleza. Menos y vezes 1 dá menos y, então menos y aqui. 1 vezes menos x dá menos x aqui. 1 vezes 1 dá mais 1. Beleza. Certinho, ó. Isso daqui é válido, tá correto. Então você consegue fazer a expressão e ver se está tudo ok aí ou não. Depois eu não vou fazer aqui para não perder muito tempo, mas faça um teste aí. Vamos supor, eu deixei o x em evidência. Deixa o y em evidência e vê se consegue chegar em alguma coisa, né? Se deixar o y em evidência, fica o que sobra aqui é menos x mais 1. Deixar o y aqui em evidência, fica x menos 1. Então, se aqui é menos x mais 1 e aqui é x menos 1, faz o mesmo procedimento que a gente fez aqui, né? Força ele fica alterar, né? Nesse caso aqui, deixa eu ver. Ah, foi aqui, né? A gente alterou nessa parte, quer dizer, ó. Alterou aqui, ó. Então dá na mesma ali. Beleza? Acabou? Ainda não. Falta uma última coisa, última ou penúltima? Penúltima, que tem mais um outro ali. Vamos continuar aí. Pode perder o foco. Faturação utilizando os produtos notáveis. Então, produto é um resultado, né? Por exemplo, 3 vezes 4 igual a 12. 3 é um fator, 4 é outro fator, 12 é o produto. Se ele fala que é um produto notável, é alguma coisa que já é esperada, né? Você já sabe o que vai acontecer. Então, tem vários aqui que são produtos notáveis. Por exemplo, se a gente olhar isso daqui, isso é um produto notável. Como assim é um produto notável? Tá a mais b ao quadrado. O que que é a mais b ao quadrado? É a mais b vezes a mais b. Lembrando, né? Deixa eu só colocar uma observação que é muito comum também a gente cometer esse erro aqui, ó. A mais b ao quadrado. A pessoa vem e fala assim: ah, isso daqui é só elevar ao quadrado todo mundo. Daí fica a ao quadrado mais b ao quadrado. Se você fizer isso, você errou. Tá errado. Por quê? O que que é a mais b ao quadrado? É a mais b que multiplica a mais b. Então, é a mais b que multiplica ele mesmo. A mais b. E fazendo isso daqui, nessa distributiva, vai chegar nesse resultado aqui, ó. Vamos fazer pelo menos esse para a gente testar aqui, ó. A vezes A dá A ao quadrado. A vezes B dá AB. AB. B vezes A dá AB também. Mais AB, né? E B vezes B dá B ao quadrado. A gente pode somar quando são exatamente iguais, né? Ó. O A está sendo elevado a 1, B elevado a 1. E aqui também, A elevado a 1, B elevado a 1. Como é exatamente iguais os dois aqui, então a gente pode somar. Então, nesse caso, fica A ao quadrado. Esse AB em verde pode somar com outro AB, então fica 2AB. 2AB e mais B ao quadrado. Então, toda vez que a gente tem isso daqui, a gente bate o olho, é um produto porque é ele vezes ele mesmo.
Então a gente fala que é o quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo, que é exatamente isso daqui, ó. Quadrado do primeiro mais duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, daí você substitui por qualquer número aqui. Vamos supor, você tem x mais 3, né? X mais 3. Então o quadrado do primeiro seria x quadrado. Depois mais, né? Duas vezes AB. Então, duas vezes, se aqui é x mais 3, então é duas vezes x vezes 3, então dá 6x mais b ao quadrado. Mais b ao quadrado, né? Nesse caso, se é o 3, né? 3 ao quadrado dá 9, né? Então, ficaria x mais 6x mais 9. E aqui daí tem para outros, né? Tem, no caso, esse outro aqui, né? Só que é a diferença, né? Não é a soma, a diferença. Então, repare que o que vai mudar em relação ao outro? Só muda esse sinal aqui, ó. Só isso. Quadrado do primeiro menos duas vezes o quadrado. Não. Quadrado do primeiro menos duas vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então aqui, ó, é igual. Só muda aqui. Como você colocar a menos b, que multiplicar a menos b, se você fizer, vai chegar nesse daqui. Então, o produto notável, toda vez que você vê isso, você já sabe que vai dar nisso daqui. E você tem que enxergar dos dois lados, né? Toda vez que você enxerga isso, você tem que enxergar que é igual a isso. Porque a ideia da fatoração é você pegar essa expressão algébrica, que é uma soma, subtração, por exemplo, e virar uma multiplicação, virar em fatores. Então, a ideia aqui dessa tabelinha, muito provavelmente aqui, né, que mais a gente utiliza, você está do lado direito da equação, no segundo membro, e vai para o primeiro membro, né, o primeiro lado da equação aqui. Mas vamos dar uma olhadinha em outras aqui. Aqui, esse a gente já viu também, ó, a mais b vezes a menos b dá a ao quadrado menos b ao quadrado. Daí já tem para outros graus aqui, né? Por exemplo, grau 3, né? Então, esse grau 3 aqui é a mais b ao cubo. Então, fica aqui, o cubo do primeiro, 3 vezes aqui, repare é o seguinte, aqui está grau 3, né? Então, o a vale ao cubo e o b vale elevado a zero. Você não está vendo ele aqui, mas b elevado a zero é igual a 1. Então, aqui está só ao cubo, para ficar igual aqui. Daí, você vai diminuindo o grau do a e vai aumentando o grau do b. Então, aqui o a foi para 2 e o b foi para 1, né? Então, vai continuar dando 3. 2 com mais 1 daqui, 3. Depois, você vem aqui e pega aqui, né? Agora é grau 1, o A tem grau 1 e o B tem grau 2. Então você está diminuindo um aqui e aumentando um grau aqui. E por último, né, o grau 3 aqui. Né? O A é igual a elevado a zero é igual a 1 e o B ao cubo. E daí você para. A gente fala aí de um triângulo aí que ajuda aí. Mas por enquanto vamos só dar uma olhadinha. Então, assim, não é tão simples, né? Bater no olho e você decorar aqui. Mas tem alguns outros padrões, por exemplo, quando tem o menos, então fica ó, mais, menos, mais. Vamos olhar para esse outro aqui, ó. Esse, o que tem de diferente um do outro? Os valores são todos iguais aqui, ó. Aqui é a ao cubo, é 1 ao cubo, né? Tem 1 vezes a ao cubo. Então, tem 1, 3, 3, 1. 1, 3, 3, 1. Onde que eu estou vendo esse 1? Aqui na frente. Então, se aqui é mais ou menos, então aqui é mais, menos, mais, menos. E vai ter mais outros aqui. Então, nesse caso, ó, ao cubo. Então, é assim, é interessante você decorar isso daqui. Porque se você decorar, vai facilitar muito a sua vida aí depois. Porque nem sempre, às vezes, é fácil, vamos supor, ter que demonstrar isso. Então, é mais fácil você decorar aqui. Então, A ao cubo, né, soma aqui dos cubos, né, A ao cubo menos, né, A ao cubo mais B ao cubo. Então, ele coloca aqui, ó, A mais B, né, então, aqui lembra muito, ó, essa parte lembra muito aqui, ó, esse primeiro, só que não tem esse 2. Então, nesse caso aí, como que fica? A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Então, aqui está o grau 2, né? A vezes A vai dar A ao cubo aqui depois. Então, fazendo a distributiva, vai chegar nisso. Vamos olhar esse em relação de baixo. Se aqui é mais, aqui é menos. Vamos olhar aqui, ó. Aqui é
A mais B, aqui virou A menos B, esse fator aqui primeiro. E aqui trocou o sinal daqui também, né? Ó, aqui é menos, aqui virou mais. É tudo igual, ó, nessa parte aqui. Só trocou o sinal. E quando tem A mais B mais C ao quadrado, vai chegar nessa expressão aqui. Então, tem que fazer a distributiva para verificar que isso é válido, tá? Então, esses produtos notáveis, é interessante você saber aí, né? Esse último aqui, não sei se é tão comum cair, mas esses daqui para cima, né, tem chance boa de cair. Principalmente grau 2, né? Grau 2 sempre cai. Esse daqui, né? Agora esses grau 3 pode ser que sim, pode ser que não. Então, em via das dúvidas, é bom lembrar da estrutura. Então, se você vê uma expressão desse jeito aqui, tem que lembrar que essa expressão é exatamente esse produto notável, né? E aqui também, isso é resultado desse produto notável. Beleza? E vamos então, para não ficar alongando ainda mais, né? Deve estar grande esse vídeo. Vamos aqui para a letra A. A gente vai fatorar utilizando os produtos notáveis. Então ali, ó, x quadrado menos 1. Você tem que fatorar. Você olha aqui e se fala, pô, mas eu não estou enxergando nada aqui de diferente, né? Tá. Se você não está vendo, qual que é a ideia? Você tem que bater o olho aqui e tem que enxergar uma dessas estruturas aqui. Quais delas, né? Desse lado direito, quais delas que pode ser isso daqui. Então vamos olhar aqui. Por exemplo, é alguma coisa ao quadrado menos 1. Não tem aqui o 1, mas alguma coisa ao quadrado menos, né? Então vamos olhar aqui. Esse não é, esse não é. Opa, esse aqui está aparecendo alguma coisa ao quadrado menos alguma outra coisa. Só que ele está falando que esse outro tem que ser ao quadrado. Esse 1 aqui está ao quadrado? Não está. Mas você pode forçar ele tá. Como assim? 1 ou 1 ao quadrado, você não está alterando em nada o número, né? É a mesma coisa. 1 ou 1 ao quadrado está exatamente igual. E olha só, quando a gente fez isso, daí que acontece a mágica, né? Vamos dizer assim, né? Porque ele se enquadra exatamente nesse item aqui, ó. Ao quadrado menos b ao quadrado. Então o que que a gente vai fazer? Vai fazer ele virar isso daqui, ó. Essa expressão aqui do lado esquerdo. Então vamos ali. O que que ele fala? Que quando você tem isso daqui, ó, ao quadrado menos b ao quadrado, que a gente usou lá na racionalização, né? Fica a mais b que multiplica a menos b. Então quem que é o a aqui? O a é o x e o b é o 1. Então nesse caso, a mais b, então x mais 1, que multiplica a menos b, x menos 1. E pronto, fatorado. Então você fatora basicamente olhando para essa tabela aí, né? Você olhando para esse quadro aí, no caso da tabela, não, esse quadro, você já consegue fatorar. Se você fizer essa distributiva, vai dar exatamente esse resultado aqui. Beleza? Vamos ali para a letra B. Letra B tá assim, ó, ao quadrado. Então isso daqui tem que ficar olhando ali mesmo, né? Você tem que decorar que não tem muito jeito. Ao quadrado mais 6a, 6, 6a mais 9. Então, quais dessas estruturas, né, que é mais ou menos parecido com isso daqui? Se a gente for observar, talvez, ó, só tem positivo, positivo, positivo. Então tem que ser alguma coisa, não pode ter negativo. Talvez seja essa, ó, ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. Daí você pode olhar e falar, não, mas aqui tem 2a e aqui tem 6a. Será que é esse? Não sei, talvez seja. Se você reescrever isso daqui, talvez você descubra se é ou não. E aqui está b ao quadrado, aqui está 9. O que que você sabe? Que 9 é 3 ao quadrado. Então, aqui, esse b ao quadrado, muito provavelmente seria isso daqui. Então, vamos tentar reescrever só para ver se dá para chegar em alguma coisa. Ao quadrado mais 6a mais 3 ao quadrado. Olha só, o 3 aqui, né? Muito provavelmente é esse bzinho aqui, ó. E você fala, mas aqui no meio tem 2ab.
Se tem 2AB, então vamos mexer mais um pouco ali. Esse cara aqui, ó, é 2 vezes A vezes B. O que a gente sabe? Que o B vale 3. Se o B aqui vale 3, e aqui vale, já tem o 2 da fórmula, e sobrou A, 2 vezes 3 dá 6, né? 6A. Dá exatamente isso daqui. Então vamos reescrever aquilo. A parte do meio. Ao quadrado mais 2 vezes. Vou fazer o seguinte, eu vou forçar aqui, vou colocar em vermelho. Então, esse 3 aqui é o B, né? A gente já descobriu. Então, é 2 vezes o A. O A aqui é o próprio, a letra A mesmo, né? Então, 2 vezes o A, né? Por essa equação aqui, ó, o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Então, 2 vezes o primeiro, que é o A, vezes o segundo, que é o B. O B é o 3. Mais B ao, o B ao quadrado, né? O quadrado do segundo ali, que é o B. Então, 3 ao quadrado. Então, olha só, a gente conseguiu deixar exatamente na estrutura aqui, ó. Ao quadrado mais 2, duas vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo. Então, essa estrutura aqui, essa expressão, é exatamente de quem? Exatamente desse daqui, ó. Do A mais B ao quadrado, né? Que era isso que a gente estava tentando forçar a equação ficar parecida com isso daqui, para poder aplicar essa daqui, ó. Então, A mais B ao quadrado. Quem que é o A? O A é o próprio A aqui mesmo. E o B é o 3. Então, como que vai ficar essa expressão aí? Tudo isso daqui é a mesma coisa que A mais B ao quadrado. A mais B, então, nesse caso, A mais 3 ao quadrado. Agora, então, pronto, já acabou, já está fatorado. Você fala, mas não deveria ter 2 aí? Tem, ó. Ao quadrado é A mais 3 vezes A mais 3. Pronto, você fatorou. Então, isso daqui é isso daqui, né, ó. A mais 3 que multiplica A mais 3. Pronto. Esse é o fator comum em evidência. Isso aqui é a fatoração, quer dizer. Então você pode colocar isso daqui. Isso ou isso, tanto faz. É mais comum, né? A gente usar o da esquerda ali. Beleza? Então você tinha uma expressão inicial, você foi mexendo nela para cair num produto notável, né? Em algo que você já conhece. Por isso que você precisa saber isso daqui, né? Então, você vai olhando aí no começo aí, né? Depois você vai fazendo exercício, você vai também fixando melhor, né? Principalmente se você usa bastante, né? Daí acaba fixando ainda mais. Beleza, letra C. Letra C tá x ao cubo mais 8. X ao cubo mais 8. Daí, então, você tem que olhar para essas estruturas que tem ao cubo aqui já. Essa daqui provavelmente não seja, essa não seja. Ó, alguma coisa ao cubo mais alguma coisa ao cubo. Aqui não, o x ao cubo, beleza, mas aqui o 8, né, ele não é ao cubo. Será que não é? Só a gente lembrar aqui, ó. X ao cubo, o que que é o 8? O 8 é o 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, que é 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então chegou nessa estrutura. Então desse jeito a gente reescreveu dessa forma. Agora basta a gente aplicar só, né? Ó, já chegou nessa estrutura. Escreve exatamente do jeito que está aqui, ó. A mais B, ou seja, ali o A é o x e o B é o 2, né? Então, x mais 2, então x mais 2, então vamos escrever ali. Até colocar já em preto que é a resposta aí final, né? Então, o que ele fala aqui que é A mais B. Então, o A é x e o B é 2. Então, x mais 2 que multiplica. Agora, esse restante aqui, ó. X ao quadrado, né? O A é o x, né? Então, fica x ao quadrado menos AB. Então, menos A, que é o x, e o B, que é o 2.
Então, menos x2, vamos escrever o contrário, né? Que fica estranho. Menos x2, então vou colocar menos 2x, né? Lembrando que o x aqui é o a e o b é o 2. E depois b quadrado. B quadrado, nesse caso aqui, é mais, né? Ele tem mais isso, mais b quadrado. B quadrado, então, 2 ao quadrado. E pronto, acabou o exercício. Tem um fator, outro fator. Então, você transformou aquela soma ali de cubos, né? Em produto, em fatores. Fatores aqui, mas você precisou utilizar essa tabela aqui de produtos notáveis. Deixa eu verificar aqui que essa aula já está ficando bem grande. Nossa, bem grande mesmo. Vamos, eu vou dar um stop aqui e a gente vê um último item lá.